Olá, amigos e irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui neste encontro marcado, trazendo à nossa lembrança um texto que está inserido no Evangelho de São Lucas. Eu coloco a minha fé aqui em ação. Era um dia que se iniciava, uma manhã de sol, um início de trabalho para muitas pessoas, mas para eles, os discípulos de Cristo, era o começo de um dia infrutífero, um dia sem resultados. Estavam lavando suas redes vazias, sem nenhuma colheita. Rostos cansados, iriam para casa com o corpo fatigado, sem ter nada para levar. Mas de repente vem a ordem: lançai a rede. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos, desesperançosos, sem resultados, como se nós não pudéssemos ir mais além. Contudo, vem a ordem, vem o Senhor ao nosso encontro e nós nos enchemos de esperança e sob a Tua palavra nós arremessamos a nossa fé. Nós colocamos a nossa fé em ação e lançamos a nossa rede, a nossa semeadura, pronto para estarmos lançando fé, esperança e colhermos lindos resultados. Tempo de semear está no ar. E olha só o que programa tem hoje para você. Nós temos a Trindade louvando ao Senhor, temos a Diene, entrevista a Carol Santiago e a poderosa palavra do Senhor ministrada pelo pastor Gregório Carlos. Fique ligado, nos assista, seja edificado. Nós voltamos já. Olá, hoje o nosso Momento Jovem, eu conto com a participação especial da minha querida amiga Caroline Santiago, uma ótima engenheira, serva do Senhor, um exemplo de jovem, de mulher, de filha, não é? Eu estou muito feliz em tê-la aqui comigo, tu sabe que mora no meu coração. Nossa, é um imenso prazer e uma honra estar aqui contigo, né? Gravando este programa, falando a tantas pessoas que ouvem ele e também que tem em seus corações, né, as palavras que são semeadas aqui. É tudo para a glória do Senhor. Tudo que há de ser semeado, eu creio que é para a glória do Senhor. E hoje o que nós iremos semear será uma palavra em relação a um tema que está no topo das preocupações da sociedade, né, dos nossos médicos, dos nossos pastores, das famílias, que é essa tal da ansiedade, né? Em 1 Pedro, capítulo 5, a palavra do Senhor já nos fala através de Paulo, né? Lançai sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuidará de vós. Ele tem cuidado de nós, não é verdade? Mas infelizmente parece que mesmo com tantas promessas, com tantas vezes o Senhor falando através da Bíblia, através de homens e mulheres de Deus, infelizmente parece ser muito difícil nós seguirmos aquelas 3 palavras: não andeis ansiosos. Por que dessa dificuldade, Caroline, hoje, nos nossos dias? Sim, é algo que é extremamente da natureza humana ser ansioso, né? Então a questão da ansiedade é de certa forma natural, é normal do ser humano. Agora, o excesso de ansiedade é comum nos dias de hoje, mas não é normal. Existe uma grande diferença entre comum e normal. Então, a questão da ansiedade nas nossas vidas, até um certo ponto, ela é natural. Ela surge em situações de medo ou expectativas, né? A questão da ansiedade, a palavra em si, ela representa uma angústia, uma falta de conforto com determinada situação. Então, a ansiedade, ela surge quando a gente tem medo ou tem alguma expectativa com algo que virá a acontecer. Quando ela passa do limite, do normal para o excesso, então aí sim ela se torna um problema. E eu acredito que este versículo ele se aplica a essa questão de quando ela já está em excesso. Então, principalmente quando ela está em excesso, a gente consegue ver alguns sintomas. Sintomas de ansiedade: tremor, pressão arterial aumenta. Então, a pessoa ansiosa, ela pode desencadear, né? A ansiedade, ela desencadeia vários outros males, se a gente não estiver observando, tiver um cuidado a mais com ela. Porque é difícil
se controlar diante da ansiedade, principalmente pela natureza humana, porque é da nossa natureza ter essa dificuldade, querer resolver tudo por conta própria. Então, quando a gente se vê a escolha de estar dependente totalmente de alguém, a gente tem uma barreira aí. E aí essa questão, a gente precisa, né, abrir mão dessa natureza humana e confiar totalmente em Deus quando a gente se encontra em um quadro de ansiedade, né, em excesso. Então, quando a gente lança as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações em Deus, Ele vai cuidar de tudo aquilo. E qual é o resultado disso? A gente começa a ter aquela sensação maravilhosa de paz. Então, a ansiedade, ela é muito prejudicial quando ela está em excesso. E aí é necessário que a gente lance essas ansiedades a Deus. É difícil para nós como seres humanos, mas aí que entra a questão do confiar e ter fé em Deus, que Ele tem todo o poder de agir em nosso favor. Aleluia. A sua colocação me fez lembrar da colocação de Bill Bright em relação a esse versículo, que ele enxerga de tal forma que eu tenho que ou eu carrego o fardo ou eu entrego esse fardo a Deus, que as duas coisas ao mesmo tempo não tem como, não vai caminhar. Ou você entrega tudo a Deus, ou você tenta carregar sozinho. E carregar sozinho, quando a gente tenta ser autossuficiente, quando a gente não consegue chegar a um ponto de se humilhar, de reconhecer que precisamos de ajuda, de reconhecermos que precisamos de alguém, né? Aí é aí que ultrapassa o limite do que é natural. É quando nós tentamos carregar sozinho, não reconhecendo a necessidade da ajuda, quando chegamos no limite, que começa a ocorrer os problemas, que vem os problemas de pressão, né, os problemas o início de depressão, né, às vezes até mais exacerbado, né? Então, em relação a isso, qual conselho você nos daria para que nós consigamos, né, se desvincular desse nosso eu e entregar a nossa ansiedade para Deus, entregar esse fardo para Deus? Porque falar aqui é fácil, mas passar por esse momento e ter essa força de entregar a confiança em Deus é mais difícil. É mais complicado, porque o que fazer a gente sabe. Agora, o como fazer que é o grande segredo. Então, nesse versículo há o conselho: não andeis ansiosos. Mas como é que faz para não andar ansioso nos dias de hoje, onde tem tantas cobranças, tanto em família quanto no meio de trabalho e outros meios? É simples, ao mesmo tempo que é simples, é uma forma complexa, que é exatamente a questão da confiança em Deus. Então a gente precisa abrir mão daquilo que nos causa preocupação. Tem um versículo no livro de Mateus, se eu não me engano, capítulo 11, fala sobre as cargas que a gente carrega. Então, a ansiedade, de certa forma, é uma carga. Verdade. A ansiedade, ela pode causar um cansaço. Então, a carga, quando a gente carrega por muito tempo, se ela for muito pesada, o nosso corpo cansa. Da mesma forma é a ansiedade. O nosso corpo, ele é acostumado, ele é feito para aguentar até um nível de ansiedade. Quando a ansiedade passa do limite, já se torna uma carga muito maior. Então aí entra a questão, né, brilhantemente como a palavra é revelada, né? A palavra, ela vai se revelando. Então não andeis ansiosos, lança sobre Deus as tuas ansiedades. Está aí, a gente tem que lançar essa carga nas mãos do Senhor, que Ele vai nos aliviar, né? Vai nos dar descanso. No próprio versículo fala, quando a gente tem alguma carga muito pesada, a gente pode encontrar descanso, alívio no Senhor, que Ele vai tomar aquelas cargas, o fardo dele para nós é muito mais leve. Então a gente precisa confiar em Deus, né? Em Filipenses fala que a gente precisa falar, conversar com Deus através das orações, entregando todas aquelas ansiedades, né, que nos preocupam. Então é isso, é principalmente entregar a nossa preocupação a Deus, confiar nele, que Ele vai nos dar aquela paz.
E nos casos onde a ansiedade ela está no nível mais elevado, é importante, além de ter essa questão de entrega e confiança que Deus vai agir, buscar um atendimento especializado. Tu és da área da saúde, tu pode ver quantas pessoas sofrem pelos sintomas da ansiedade, até uma depressão. Então Deus deu sabedoria aos médicos. Isso, Deus deu sabedoria aos médicos para que eles possam nos ajudar também. Então a gente tem que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Que aí quando a gente faz tudo o que a gente pode e não tem mais nada o que fazer, a gente precisa continuar confiando em Deus, que aí sim Ele vai entrar com a ação e com a solução dos nossos problemas. Glória a Deus, Caroline. Então a situação é essa. Só o que nós precisamos fazer, já está aí a dica entregue, né? É só entregar o seu fardo, tira de você, entrega nas mãos do Senhor, que o mais Ele vai fazer, não é verdade? 2 Coríntios capítulo 4, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, porém as que se não veem, elas são eternas, né? Que nós venhamos a atentar mais para o eterno, para a glória do Senhor, para aquilo que Ele tem preparado para nós, que as coisas que nós enxergamos hoje não venham nos tirar a paz, não venham nos tirar a alegria que o Senhor tem colocado na nossa vida, não venha tirar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa força. Vamos ter força, coragem e ânimo, porque Deus sempre estará disposto, mesmo que essa ansiedade seja por um motivo de que eu errei e não consigo me retratar. O Senhor é um Deus que restaura, é um Deus que perdoa, é um Deus que tem a glória preparada para nós, né? Quando nós entregarmos tudo a Ele, Ele vai saber o que fazer, Ele vai nos dar uma vida nova. Fique com essa palavra no seu coração. Muito obrigada, Carol. As portas estarão sempre abertas para você. Nossa, eu que agradeço. Que a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Uma honra para mim estar aqui contigo, gravando, falando para tantas pessoas. Glória a Deus, graça e paz para você e sua família. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora: a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. Tudo que Ele promete, Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? Nada. O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A
Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, aqui em Castanhal as pessoas me chamam por Pastor Gregório. Eu sou da Assembleia de Deus, mas nós não viemos aqui falar de religião, ou de bandeira, ou de alguma igreja. Nós viemos falar sobre a palavra de Deus, mais precisamente sobre prioridades e prioridades na vida do cristão. Primeiro temos que saber quais são as primeiras coisas. Para muita gente parece óbvio o que é primeiras coisas ou o que vem primeiro, mas muita gente tem confundido em função da correria do dia a dia e de muitos comerciais enganosos que levam o cristão a sair da sua rotina guiada pela Bíblia. Então, vamos falar 4 pontos. O primeiro dos pontos é justamente isso. Primeiro, as primeiras coisas. E que primeiras coisas são essas? No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outra tradução pode ser que esteja: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E que coisas são essas? São as coisas que nós precisamos para viver aqui nesta terra, viver bem, viver em conformidade com a Bíblia. A primeira prioridade nossa, prioridade na vida do cristão, é Deus na nossa vida. No livro de Marcos, no capítulo 12, versículos 29 e 30, ele diz o seguinte: Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Então, a prioridade absoluta em nossas vidas é você ter Deus na nossa vida. E como você pode ter Deus na sua vida? Estudando a sua palavra. Deus deixou a Bíblia como referência para nós termos uma vida boa, uma vida em abundância aqui na terra. Ele mesmo veio à terra e disse isso, que nós teremos vida e vida em abundância. Ele faz referência também em Deuteronômio, dizendo que se ouvirmos os seus estatutos e guardarmos os seus mandamentos, comeremos o melhor desta terra, ou seja, aqui na terra. Depois de Deus, abaixo de Deus, nós temos uma segunda prioridade, que é a nossa família. Muita gente tem confundido e deixado a família de lado, ora por desculpas que tem trabalhado muito, ora porque diz que tem que cuidar das coisas da igreja. E na verdade Deus deixou muito claro, e Ele fala no livro de Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, ele diz o seguinte: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. A Bíblia nos ensina a criar nossos filhos. Basta que nós a lemos atentamente, buscarmos o conhecimento existente na Bíblia e teremos uma vida abençoada, filhos abençoados. Precisamos lembrar que aqui na terra, o que governa a terra é a lei da ceifa. Aquilo que você plantar, aquilo também colherá. Muitos pais estão não acreditando o que está acontecendo em suas vidas hoje, pois a sua colheita não tem sido agradável. Mas ele não se recorda que não plantou, não cuidou da família, não deu ensino a seus filhos, não os pegou na escola, não acompanhou as suas tarefas escolares. Então nós precisamos cuidar da nossa família. É o que Deus diz: abaixo de Deus aqui na terra, nós precisamos cuidar da família. No livro de Timóteo ainda, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: que aquele que nega a sua família
é pior do que o incrédulo. Aquele que nega a sua família é pior do que o incrédulo. Então nós temos as prioridades. Prioridade número 1, Deus na sua vida. Busque a Deus todos os dias, incessantemente e incansavelmente. 2, nós temos a obrigação de cuidar da nossa família aqui na terra. O terceiro ponto é o trabalho. Como podemos cuidar do nosso trabalho? Como podemos cuidar da nossa família se não cuidamos do nosso trabalho? Então, para o trabalho nós temos 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8 a 11. Vocês podem ler tranquilamente. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, ele diz: comerás do suor do teu rosto. É uma ordenança de Deus desde o princípio. E por fim, tem muita gente deixando os seus afazeres de casa para cuidar da igreja. Mas Deus falou claramente isso, para que nós cuidemos da nossa casa. Se você quer ser um bom obreiro, no livro de Timóteo, ele explica exatamente isso, que para você ser um bom obreiro na igreja, você precisa primeiro cuidar das coisas de Deus. Como você poderá cuidar das coisas de Deus se você não cuida nem da sua própria casa? Então Deus quer que nós sejamos obreiros, tragamos a sua palavra, mas com ordem, decência, e cuidemos, primeiro, da comunhão com Deus, segundo, da família, terceiro, do trabalho e, por fim, cuidemos da igreja. Agradeço esta oportunidade e que Deus nos abençoe e que você possa fazer uma reflexão profunda a respeito disso. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para conduzir bem a nossa família e conseguir tempo também para cuidar das coisas de Deus. Muito obrigado. Amém. E nós acabamos de ouvir a ministração da palavra, hinos de louvores e a entrevista que muito falou conosco. Mas eu não poderia encerrar este programa sem mandar o meu abraço para uma pessoa muito especial, em particular para mim, Roberto Lima, meu filho, que neste domingo está no berço. Que o Senhor te abençoe, meu filho, e te conceda muitos anos de vida nos caminhos do Senhor Jesus. O meu abraço também vai para o Felipe, o meu cabeleireiro. Eu quero dizer a você, se você quiser um cabelo bem tratado, bem bonito, vá lá com o Felipe, o Dom Felipe. Ele é o filho da irmã Rosângela. Todo mundo sabe onde a irmã Rosângela mora. E ali, bem ao lado da sua casa, fica aquele salão bem aconchegante. Faça seus cabelos, trate seu cabelo. Ele é um excelente profissional. Eu quero também mandar o meu abraço para a irmã Lucinha, do Jardim de Deus, e para o Alexandre, o nosso colaborador. E trazendo também a lembrança de vocês, o congresso dos senhores apóstolos da fé na Assembleia de Deus, no nosso templo central, Avenida Barão do Rio Branco. O cartaz está sendo mostrado. Confira aí todas as informações. E nesta oportunidade, eu gostaria de fazer uma oração especial por você e pela sua família. Maravilhoso Deus, eu quero te pedir nesta hora uma bênção especial por todos os nossos amigos, irmãos em Cristo, que tu possas, Senhor, ir lá no interior de cada casa, no lar, na família de cada um, leva a tua bênção, a tua graça, a cura onde fizer necessário. Age, Senhor, naquelas pessoas que estão, Senhor, desesperançadas, onde não há recursos. Coloca a tua bênção, a tua mão de misericórdia, e assim abençoa cada pai de família, cada mãe, cada filho, Senhor. Traz o renovo da esperança e a confiança em ti, em nome de Jesus. Não esqueça os nossos cultos, aos domingos à noite, a nossa escola bíblica dominical nas Assembleias de Deus. Em cada bairro tem uma congregação ao seu alcance. E até o próximo programa.